Sejam todos muito bem-vindos a mais um RPcast. Hoje, eu me chamo Júnior, né? Para quem já me conhece ou quem não conhece está assistindo aí. Hoje nós temos um convidado, o cara é diferenciado, tá? É um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já fiquei surpreso com a história de vida dele. É um escritor sensacional, professor de canto. O cara tem muitas funções aí. Vamos lá. Como é que é? Eu nem consigo falar essa palavra. Seminarista. O Wallace Soares. Fala aí, Wallace. Tudo bem? Fala, Júnior. Tudo bem? Boa noite, Wallace. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso RPcast. E Wallace, eu vou dar um recadinho pra galera aqui. Você não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, @rp.cast. Ativa o sininho lá pra ficar por dentro. Todas as terças e quintas tem uma entrevista nova e uma melhor que a outra, né, Wallace? E aí, Wallace, tudo bem? Primeiramente, é um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai abranger muitos temas, né, Wallace? Com certeza. Olha só, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: conta um pouco, quem é o Wallace? De onde você veio? Conta um pouquinho da sua história. Bom, boa noite, Júnior. Boa noite a todos. Ou o famoso Graça e Paz. Graça e Paz. Para quem é cristão aí. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o RPcast também, um prazer enorme. Meu nome é Wallace Soares, tudo bem? Além de tudo, sou marido. É mesmo? Sou pai. Pai. Sou servo e também sou filho. Quero deixar aqui um abraço para minha esposa Santana, também, quase igual você. Quase igual. Meus filhos Noah Soares e José Lucas. Sim. Tá bom? Quantos anos, Wallace? Eu tenho... Não, eles têm... O Noah tem 1 ano e 6 meses, José Lucas tem 12 anos. Tá bom? Que legal. Além de tudo, sou servo. Sim. Nós vamos decorrer do tempo. Vamos falar sobre tudo isso aí, Wallace. Mas vamos lá, conta um pouquinho da sua história. O Wallace, antes de ser escritor, antes de ser professor de canto, como começou essa trajetória aí? Você fazia o quê? Você falou, cara, eu tenho um dom. Você já era cristão desde cedo? Bom, nasci num lar cristão. Nasceu num lar cristão. Meu pai é pastor, minha família é toda evangélica também, cristãos, tudo bem? Mas antes de falar dos trabalhos seculares externos, vamos citar isso, eu quero falar de algo importante. Eu acho que tenho certeza, acho plausível isso, que a minha trajetória ela começa no ponto de ônibus. No ponto de ônibus? Pô, agora eu fiquei curioso, meu irmão. Ponto de... Como assim? Eu tinha exatamente 15 aos 17 anos. Não sei muito bem, mas é por aí nessa faixa etária. Na minha frente tinha um carro forte, aquele que contém valores. Sim. Não tinha uma caneta, um papel, mas logo espiritualizei a cena. O que são valores? São prioridades internas que se expressam consistentemente em ações concretas. O que é isso? Servir, encorajar, frutificar, proteger, orar. Esses valores estão dentro desse carro forte. Logo, esse trabalho não foi dado a este homem, foi confiado a ele. Então ele precisa ter uma rota específica para liberar esses valores. Nós somos como esse carro forte. Nós temos valores inegociáveis dentro de nós. E nós precisamos de uma rota para liberar. Caso contrário, iremos envelhecer com esses valores e talvez até apodrecê-los. Então todos nós somos seres humanos. Minha trajetória ela começa aí porque eu me conheço como pessoa, digo, de cosmovisão, visão de mundo, a partir dessa idade. A partir desse ponto de ônibus. Quando essa cena acontece, tudo muda. Aí vem, depois, logo em seguida, os trabalhos. Mas vamos lá. Antes de chegar ao ponto de ônibus lá, tu já era cristão, né? Você vem de um lar cristão. Já era cristão. Mas você era aquele cristão assíduo, frequente, ou como é que era? Vivia na igreja, mas não fazia parte da igreja. Isso que eu queria saber. Tem muita gente, isso é para deixar bem claro pro pessoal. Tem muita gente que vive na igreja, mas não faz parte dela. E o que você poderia dizer para as pessoas? Você não precisa estar tanto tempo na igreja, mas você tem que fazer parte, você tem que criar em si, claro, aquele sentimento de estar ali. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, ele fala assim, tarde te amei, ó beleza minha. É uma história que transcende nossa capacidade de pensar. Não cabe aqui agora porque vai ser exaustivo. Sim. Mas eu fazia parte, participava de grupos jovens, mas não fazia emocionalmente, posso dizer, de coração, nada daquilo. Você fazia mais ou menos assim porque, meus pais são... Desculpa a pergunta, minha ignorância. Meus pais são da igreja, eles me levam, eu estou dentro de uma doutrina que todo mundo frequenta e eu tenho que acabar fazendo isso para agradá-los. Seria mais ou menos isso. Embora que você quisesse, mas não estava de todo o coração. É
É isso? Para alguns sim, no meu caso não. Eu gostava de estar na igreja, mas parecia mais um encontro. Entendeu? Meus pais sempre foram fiéis, nunca foram aqueles caras, uma pessoa arrogante, tudo bem? Então eu estava porque gostava de fato, mas não entendia a profundidade biblicamente pensando. Então, até eu ter essa maturidade foi com os meus 20 anos de idade. E aí, com os 20 anos, você falou, cara, eu tenho que fazer mais por mim, não só pela igreja. E desde o início, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Hoje, qual é a tua congregação? Hoje sou da Batista, congrego na Rocinha. Você sempre foi da Batista? Ou nesse percurso você passou por algumas congregações? Então, iremos comentar disso nesse livrinho aqui, Teleios. Então deixa aí pra gente poder falar, senão a gente vai acabar encurtando. Então, aí você começou a entender, falou, cara, eu tenho que fazer mais parte disso, com 20 anos, e aí? Então, tudo mudou a partir do ponto de ônibus. A partir de lá, por mais que eu congregasse em uma igreja local, seguisse meus pais, o instrumento vem depois, iremos falar isso em uma outra oportunidade. Mas onde aconteceu esse encontro? Em Minas Gerais. Minas Gerais. Tá bom? Eu recebi uma oportunidade de terminar o ensino médio lá, estudar para a Marinha também. E lá eu terminei o ensino médio e estava fazendo uma preparação para aprendiz de marinheiro na época. Estava no meu quarto e lá orei incessantemente ao Espírito. E ao orar, reconheci todas as minhas falhas para com Ele. Lá que eu chorei sozinho, não teve aplausos, não teve multidões, não teve palcos, não teve líderes para me dizer alguma coisa. Foi eu e o próprio Espírito me dizendo, quero você. E a partir daí, a minha visão do que é a igreja, do que é a Bíblia, do que é tudo, mudou. Que interessante. Aí vem a curiosidade, tá, que me levou com profundidade a descobrir o tesouro da Bíblia. Tá, agora vamos lá, só pra gente não perder um pouco essa ordem cronológica. Você foi lá para Minas Gerais estudar para aprendiz de marinheiro. Isso. Certo? E o ensino médio. Ensino médio, para concluir. Ao concluir esse ensino médio lá, você chegou a fazer a prova de aprendiz? Fiz para fuzileiro. Fuzileiro. Não sei se eu passei, mas... Você nem ficou lá para esperar o resultado? Tu não sabe se passou? Não, tinha que ser pelo site. Não vi porque aconteceu outras coisas. Aí é mais profundo. Aí é mais profundo, tá bom? Aí depois disso você trabalhou com o quê? Bom, parte daí eu vim pro Rio. Fui para Carvalho Holskin, que é uma empresa de engenharia. Trabalhei lá do lado do Barra Shopping, tá bom? De lá do Barra Shopping fui para Globo. Trabalhei de livraria, de DVDs. Trabalhei com uma budista e uma judia. Foi interessante. Culturas diferentes, né? Ela me confrontou numa passagem que não cabe aqui agora porque vai ser exaustivo, mas eu não tinha um argumento para ela teológico. Então aquilo me confrontou. Como é que eu faço parte de uma denominação, mas não conheço histórias bíblicas? Então tudo foi me moldando, tá bom? Então é a partir daí. Outros trabalhos eu tentei, mas não fluí. Aí descobri que realmente a minha profissão é música. É mesmo? E aí, quando assim que você falou assim, do nada, cara, a gente vai falar sobre música em uma outra oportunidade. Claro. Mas só pra saber assim, cara, eu levo jeito, eu quero fazer parte disso. Foi quando? Você estava andando na rua, viu um cara cantando, ou de repente alguém tocando um instrumento. Falou, cara, legal. Como é que foi esse start? Ou na igreja mesmo, lá durante o culto, você via as pessoas lá. Falou, cara, não tocava instrumento nessa época, você, na igreja, não fazia nada referente à música. Não. Como é que foi isso aí? Meu pai. É mesmo? Minha família toda toca, minha família toda é músico. Meu pai, ele é um grande músico, pastor também. Foi a parte dele que começou o violão. Aí também uma outra trajetória. Aí veio um teclado que eu comprei lá em Minas Gerais. Que eu fui numa igreja, o teclado estava vazio. Ah, rapaz, você toca? Eu toco. Menti pra ele. E não tocava? Comprei o teclado, estudei em casa e meti bronca. Tu aprendeu sozinho? Sozinho. Aí depois teve outra trajetória. Estudei na Vila Lobos, tive que trancar a Vila Lobos, estudei piano clássico. Meu irmão, o negócio foi sério. Foi. Esse outro de música tem muita coisa, acho que 40 segundos vai ser pouco. Que isso. Foi. E deixa eu te falar, aí vamos passar para a parte dos livros então, que é o nosso foco hoje, né? Quando foi que você falou, cara, eu vou escrever? Foi do nada, tu trabalhando, falou, cara, deixa eu pegar aqui, como é que foi esse start para tu falar, eu vou ser um escritor? Como é que foi? Eu vou trazer até uma agenda antiga, uma agenda muito antiga, que faz parte desse primeiro livro, tá bom? Mas não trouxe, acabei esquecendo. Tudo começou novamente, retorno lá no ponto de ônibus. A partir daí, textos, tá bom? Livros avulsos já começaram a ser escritos.
Época que talvez o celular nem era tão grande assim. Tá, aos 16, 17, 18, 19, não era tão assim. Então, enquanto algumas pessoas estavam no celular, você estava escrevendo. Só escrevendo. Mas Texto. Tinha algo específico? Tinha algo específico. Esse aqui é filosófico. O primeiro livro seu, posso falar, né? Pode. É o Assente-se, não é isso? É o Assente-se. É o Assente-se. Assente-se. Esse é filosófico. Filosófico. Posso estar aqui uma frase Pode, dele? a entrevista é sua. Sinta-se à vontade. Olha, na página 22, tá aqui, Júnior. O olhar de Cristo não acusava, ele revelava. Nossos olhos se tornaram treinados demais para a comparação e preguiçosos demais para a verdade. Olhamos rápido, julgamos rápido, descartamos rápido. O grande problema que eu vejo hoje, e quero compartilhar com você, que por trás de todo comportamento agressivo existe uma necessidade não atendida. Eu quero explicar isso, vou repetir. Com certeza. Por trás de todo comportamento agressivo existe uma necessidade que não foi atendida. Você está no ambiente de trabalho, tudo bem? Chega um rapaz, talvez o dia dele não foi bem, estressado, não almoçou, passou o dia todo corrido e normal, tudo bem. E ele vem aqui sem querer desconto em todo mundo. Só que nós, se não usarmos de empatia para com ele, ele fica mais agressivo ainda. Então, por que ele está agindo assim? Porque uma necessidade dele não foi atendida. Eu vou te explicar melhor ainda. Tinha uma fase lá em casa, 2 crianças, grito para lá, grito para cá, e eu querendo estudar. Tudo bem? Só que uma necessidade minha não foi atendida. Eu não consegui estudar por causa deles. Eu parei e entendi. Eu já ia descontar nele toda a minha ira neles, minha esposa, todo mundo. Só que eu fiz a técnica de comunicação não violenta, que chama CNV. CNV, comunicação não violenta. Eu me avaliei, calma. Algo não me preencheu, eu não consegui estudar. E por não preenchê-lo, eu vou descontar em todo mundo. O que eu fiz? Não. Fui pro banheiro, tomei um banho e resolvi o problema. Curti com eles. E outra frase no Telês, que também é sucinto caber aqui, vai dizer: lembrei-me de que muitas vezes os conflitos não são sobre o que aparentam, mas sobre feridas antigas, expectativas frustradas e cansaços acumulados que encontraram o lugar para explodir. Então, sempre que você vê 100% alguém... do que você acabou de falar é o que você citou agora. Sempre que você vê uma pessoa, talvez mal-humorada ou outro aspecto semelhante, você deve entender imediatamente. Uma necessidade dela não foi atendida. Então, por não ser atendida, ela vai querer explorar isso em alguém. Sim. Tá bom? Então, o Assente fala basicamente sobre isso. Eu falo sobre a alma lá no interior. Eu pego o bisturi e rasgo a alma. Então, eu vou lá nos recônditos da alma e desvelo toda a necessidade do ser humano por trás dele. Quando foi que você lançou o Assente-se? E a pergunta que eu quero fazer: quanto tempo levou para você concluir? Que eu acredito que um livro filosófico leva-se um tempo, né, Wallace? Como você falou, tu tem uma rotina. Você não é só escritor, sentei lá no meu escritório e vou só escrever. Não é assim que funciona. Concorda comigo? Sim, concordo. Você tira um tempo vago para você poder escrever, tirar suas inspirações. Quanto tempo tem que você lançou o Assente-se, você escreveu, e quanto tempo demorou? Maravilha, Júnior. Esse Assente-se, por incrível que pareça, foi 10 anos. Uma década aí. 10 anos. 10 anos, tá bom? Claro, tem uma trajetória. Essa aqui é a segunda edição. A primeira edição era um pouco mais filosófico, que eu pedi para um amigo meu ler. Ele, o Wallace, é muito profundo, mas precisa fazer uma coesão para que as pessoas possam entender. Senão isso é uma segunda versão. Demorou 10 anos para escrever esse livro. 10 anos. 10 anos, tá bom? E do que você disse, nesse livro tem uma frase, Júnior, que é interessante para nós. A gente fala sobre muita empatia, não é isso? Sim, sim. Mas excesso de empatia mata. Também tem que saber dosar. Se você for muito se doar para os outros, você acaba esquecendo de... O que seria isso? Explica pra gente. Bom, por que excesso de empatia morre? Vou te explicar. Vamos supor que seu amigo está se afogando na praia. Sim. Logo, só que você não sabe nadar. Você, com seu excesso de empatia, você vai querer pular. Só que os dois se afogam. Entendi. Logo, a empatia precisa andar junto com a compaixão.
A compaixão te faz recorrer a outros profissionais. No caso que eu citei anteriormente, uma pessoa mal-humorada que entra até no ambiente profissional, que não sabe lidar com as pessoas, a empatia de tentar ajudá-lo só machuca mais ele. A nossa ignorância como ser humano. Logo, a compaixão te faz buscar psicólogos, terapeuta, profissionais que possam ajudar a comunicação no seu trabalho. Então é isso, a gente tem muita empatia, mas não vê a compaixão. Aquela pessoa vai ter dó. Não, aí que você falou agora. Isso acaba acarretando sintomas negativos na gente. A gente se entrega tanto que vira um peso pra gente. Acaba se doando tanto que fica pesado pra gente. Aí eu acabo ficando doente. Exatamente, para que você transfere pra você. Exatamente, é energia, né? Você tá com um problema. Perfeito. Eu até quero te ajudar, eu tenho empatia, mas eu não posso exagerar, tudo tem um limite. Dosagem, você falou. Dosagem, senão tem um limite. Cara, e esse livro, da onde surgiu essa ideia? Você falou assim, cara, eu vou falar sobre filosofia, eu vou escrever. O tema veio da onde? Como foi isso? Assente-se, você já lembra, ônibus. Do ponto de ônibus. Tudo remete à história do ponto. Esse assente-se, tudo leva pra lá. Por isso que é assente-se. Olha a capa dele. Mostra pra galera aí, Wallace. Assente-se, dá licença. O Wallace Soares. Essa capa que minha esposa que escolheu, se você vê um garoto consertando o banco. Exatamente. Isso mostra que outras pessoas vão se assentar. Assente-se. Então a figura aqui não é... Não. É proposital. É. Ele está consertando o banco. Os parafusos estão no chão, poeira. Com a ideia de que ele está melhorando para que outras pessoas possam usar. Júnior. Perfeito, é isso aí. Muito interessante, nossa. Minha esposa que escolheu. Profundo, hein, cara? Profundo demais, meu amigo. Cara, aí você levou 10 anos para escrever esse livro. Não foi fácil, tá? Mas eu tenho esse dom, Júnior. Eu consigo narrar muito fácil situações. Muito fácil. Eu consigo, se você me contar uma coisa, eu consigo narrar tudo pra você. Pelo menos eu acho que é um dom isso. Então, não, com certeza. Tudo que eu vejo, eu escrevo. Então, esse livro foram textos que eu acordava 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, no ônibus, em pé, me vi ideias, eu tinha que descer, dar o sinal para arrumar uma caneta e papel para escrever. E nem era o teu ponto, tu descia... Não, descia para escrever. Para escrever. Em lugar de chuva, tempo de chuva, calor excessivo, escrevi. E não tinha, nessa época... Não, era só um papel e uma caneta. Porque o recurso do próprio telefone de falar também não funcionaria. Não, era só papel e caneta. Sempre que eu ia me recorrer a celular, não dava certo. Não dava certo? Me distraía. Por exemplo, pegou o celular aqui, vou gravar no WhatsApp pra mim mesmo. Eu não tinha nem grupo pra mim mesmo, que hoje tem, não tinha essa ideia. E nem escrever também não, te desconcertava. Tudo papel. Por isso que eu ia trazer a agenda pra você ver, tá tudo lá rabiscado. Caramba, cara. Isso aqui, claro, que tá melhor, mas tá tudo rabiscado lá. Que maneiro. Tá bom? E aí depois, Wallace? Fez o primeiro livro, lançou, e aí você fez o segundo livro, né? Você falou, o Wallace vai parar. Não vai, não. Foi Teleios, né? Até a pronúncia é essa? Teleios. Isso, Teleios. O Teleios no grego, Júnior, ele é pessoal. Ele significa um homem completamente desenvolvido que encontrou sua maturidade. É um homem completamente desenvolvido. Sim. Tá bom? Não que eu encontrei a perfeição, não é isso? Eu estou no caminho da perfeição. Maturidade é diferente de perfeição. É diferente. Teleio significa homem perfeito, mas que não chegou à perfeição. Perfeição está entrelaçado a coisas externas, coisas internas. Sim. Tá bom? Sobre esse livro Teleios, é algo interessante a ser tratado, Júnior, que eu acho muito... É indubitável, é intransferível, isso é interessante. Tem um capítulo bem claro nesse livro que fala de experiências subjetivas, não é uma doutrina. E isso cabe até para assim, não só para a religião, mas para o âmbito cosmovisão do mundo inteiro. Experiências subjetivas não são uma doutrina. Deixa eu fazer aqui um panorama sem ser bíblico. Vamos supor que você tem um carro. Sim. E você quer ir para outro estado. Tudo bem? Só que no percurso, você pega a chuva, o pneu fura, cara, dá tudo errado. Só que quando você chega no seu destino, você é muito abençoado. Olha que interessante. Tinha tudo para desistir e você insistiu para chegar ao seu destino e lá. Chegou, foi abençoado. Sabe qual é o problema?
você querer que outras pessoas façam o que você fez. Por isso que as suas experiências não podem ser uma doutrina para as pessoas. Ou seja, o que você viveu, a pessoa não pode viver. O exemplo, vamos supor que você fala, olha, faça o que eu fiz. A pessoa enfrenta a mesma coisa ou até pior, pode morrer no caminho. Mas vamos supor que ela chega no caminho, no destino. Só que ela não é abençoada. E aí, como é que fica? Se ela não tiver o mesmo resultado, não é isso? Por isso que é um perigo isso. Querer pessoas imputar, aí colocando aqui no âmbito bíblico, experiências pessoais no altar. Por isso hoje muito escândalo que a gente vê. Não, se eu fiz, tem que fazer também. Se eu orei 50 anos, tem que orar. Não. Aí gera uma religiosidade não sadia. Chega a beirar o fanatismo, beirar ali, não sei se eu estou sendo muito pesado, né? Beirar, porque é o seguinte, foi a mesma forma que você falou. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Somos pessoas, nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Perfeito, Ju. Não é isso? Somos seres semelhantes. Então, cara, às vezes eu até posso tentar te doutrinar, não, te passar um caminho mais ou menos, mas querer que você faça exatamente o que eu fiz para ter o resultado, não. E tem coisas que eu costumo dizer no meu dia a dia, tem coisas que só você pode fazer por você. Perfeito. Você sabe que eu trabalho na autoescola, né? Às vezes o aluno fala, pô, cara, se Deus quiser eu vou passar. Eu costumo dizer para o aluno, Deus já quer. Deus já quis desde o momento que Ele te deu condições, saúde, perfeito, disposição para você estar aqui. Excelente. E Deus só pode fazer algo que você não é capaz excelente. De fazer. Eu entendo assim, Deus só pode operar em algo que você não é capaz de fazer. Uau, excelente. É isso? Excelente. Isso aqui você é perfeitamente capaz. Excelente. Então não joga para Deus a responsabilidade que é sua. Excelente. Já quis até aqui. Não sei se eu estou certo. Não, é sobre isso. Não sei se eu estou certo. É sobre isso. Tá bom, e aqui a gente está sendo muito aberto, com tá certeza. Bom? Aqui é um bate-papo bem à vontade exatamente. mesmo. E aí, essas experiências que você falou de dentro da igreja, eu queria que você contasse. Você pode contar algo? Não precisa citar a congregação, nem o nome de ninguém, mas só para a gente ter uma noção. Tudo bem, vamos colocar aqui algo bíblico então, tá bom? Que aconteceu, sem citar nomes. Sim, claro. Já caminhei por algumas igrejas, tudo bem. Já vi homens. Eu quero daqui a pouco citar uma passagem bíblica. Não, quantas você fica à vontade. Só para você ter uma noção do que é chamado. Por que as pessoas sofrem hoje? Porque existem muitos afastados da igreja, muitos desviados da igreja. Porque às vezes o cargo é tão pesado que não deveria ser. É sobre isso que eu estou falando para você. Sim. Vejo homens, talvez não querendo apontá-los, mas talvez para não abrir a mente para certas coisas. Tá bom? A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Então essa é uma das grandes crises no século XXI, na era contemporânea brasileira. Então você vê um homem de Deus no altar e ele quer julgar o egocentrismo dele, não pregando a palavra, mas falando, viva, faça, se eu fiz, vai. Aí gera perigo. As pessoas vão fazer. O exemplo é a ideia da igreja neopentecostal. Que igreja é essa? Que prega só prosperidade. Então, o exemplo, me dê tudo, faça isso aqui que Deus vai te abençoar, só que Deus não vai abençoar. Então a gente está indo na contramão daquilo que é a palavra de Deus. Essa na verdade, você tocou numa parada que sempre foi a minha opinião. Quer dizer que Deus só vai abençoar quem deu, né? Na linguagem deles, se parece ser isso, né? Tá vendo? A ideia não diverge o assunto? Sim, diverge. Se você busca Deus, que Deus vai me ajudar, que eu tenho fé. Peraí, mas só se eu der? É uma troca? É barganha? É barganha? Foi isso. É complicado. Então fica meio que distorcido. É complicado. Isso acaba afastando determinadas pessoas. Sim. Concorda comigo? Com certeza. Então, homens de Deus, Júnior, não são medidos pelas suas experiências. Não, eu sou homem de Deus porque eu tenho muitas experiências com Deus. Negativo. A nossa pauta, o nosso fundamento é bíblico. Se está na Bíblia, Júnior, amém. Se não estiver, descarta. O apóstolo Paulo ele foi muito duro. Tudo que não tiver na Bíblia, seja anátema. Sabe o que é isso? Não. Taca no lixo, descarta, não presta. Anátema. Descarta, não presta. Porque experiências minhas não podem ser suas. Então, se eu vou no altar, aí vem um perigo. Eu preciso medir. Se eu tenho um testemunho muito impactante,
tudo bem, pode contar o testemunho no altar, tudo bem, mas levando sempre a luz da Bíblia. Porque se eu viso apenas o meu testemunho, imponho, viva, faça, é complicado. Aí vamos ver uma igreja cheia de pessoas vazias. E também eu estou usando muito o meu ego, né? Eu tô demonstrando que eu sou capaz, posso, eu faço, aí complica. Então, esse é o grande erro que eu vejo hoje da igreja brasileira. Muitas experiências, mas pouca profundidade bíblica. Então as pessoas não têm um amplo conhecimento da verdade, mas têm um conhecimento ilimitado do seu líder local. Quer ver? Encontra pessoas na rua e fala assim, olha, bom, me conta, claro que não cabe aqui agora porque é muito longo, me conta a história da sua igreja, como é que foi e tal. Vai saber tudo, do pastor dela, do nome, da data, tudo. Só que fala assim para eles, me conte a história do cristianismo há 2000 anos atrás. Como é que veio a Assembleia Batista e tal? Poucas vão saber, porque nossa curiosidade é mais sobre a igreja local, mais sobre os acontecimentos do líder local, mais sobre as suas experiências do que a história em si. Então a história não começa com data, que ano que você nasceu? 18 de 9 de 1994? Não, a história nasceu 2000 anos atrás, e nós perecemos por causa disso. Desconhecemos a trajetória de grandes homens de Deus, a gente chama de patrística, grande paz da igreja. Olha a frase, sabe aqui um pouco do texto de, se eu não me engano, Policarpo de Esmirna. Iriam matá-lo, queimado vivo. Sabe o que ele falou, Júnior? Solte as feras, me devorem, arranque isso aqui de mim. Eu nunca negarei a Cristo. Há 86 anos sirvo a Cristo e Ele nunca me desamparou. Cristo, todos os pais da igreja tiveram grandes experiências, mas todo pautado em Cristo. Essa parte que você falou da igreja aí me gera muita dúvida. Foi exatamente o que você falou. Tem pessoas que ficam muito fiéis a somente aquela sua igreja, a sua congregação fechada naquele mundo. E às vezes, eu não sei como é que funciona, não visitam outras, não têm outras experiências e não falam totalmente de Deus. É mais ou menos isso, não é isso? Que você tem uma congregação, você pode visitar outras? Ou não, cara, eu sou dessa aqui, eu só posso ver. Não. Como é que funciona? Olha, João, hoje tem diversas. O exemplo, né? Eu estou falando dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo. Vamos supor, eu sou da Assembleia, eu tenho aqui. Só a igreja evangélica. É só a igreja evangélica. Tá, só evangélica. Existe isso de, não vou naquela igreja, a minha congregação é essa. Ou as pessoas, correto seria, vou visitar a sua, você visita a minha, seria como? Uma boa pergunta, hein? Maravilhoso. Profundo, inclusive. Foi cirúrgica, hein? Dúvida. Olha, eu vou te dar aqui um panorama bem claro e para as pessoas também. Sim. Tá? Hoje temos diversas religiões, tá? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista Wesleyana, Universal, diversas. A gente diverge, Júnior, em alguns pontos teológicos. E isso é coisa simples, tá? Alguns aceitam dons espirituais, outros são carismáticos, outros são mais reservados, que não pode nem bater palma, tudo bem? Tem igrejas assim, e tudo bem, eles divergem, só que tem uma coisa que nos une: o fundamento da palavra. Todas essas igrejas, Júnior, todas elas, embora divergem em alguns pontos teológicos, todas, absolutamente todas evangélicas, têm o mesmo fundamento, que é irreversível, o baluarte, que é Cristo Jesus. Embora haja divergência, isso cria um bloqueio em nós. Então, vamos aqui um exemplo. Se eu sou pentecostal é alguém que acredita nos dons de cura, línguas estranhas, enfim, muitas outras coisas. Se eu sou pentecostal, eu posso visitar uma igreja tradicional, batista, que não pode nem bater palma? Posso, mas se eu for, eu já vou julgar. Então o meu julgar já é pecado. Entendi. Porque o Deus da batista tradicional, o mesmo Deus aí da pentecostal, eu só falei, é só divergência teológica. Isso diverge o pensamento. Então, por que eu vou visitar se eu já vou julgar? Então, melhor não. Entendi. Universal é neopentecostal. Aqui seria uma coisa um pouco mais agressiva falar disso, que é prosperidade, é muita libertação, enfim, não cabe aqui a gente agora. Sim. Mas existem tipos de assembleias, tipo de batista. Então, por isso que eu falo para as pessoas, olha, se você tem a mente muito, um intelectual muito raso,
não visite. Porque o seu conhecimento vai fazer você julgar aquela igreja. E você já está pecando porque aquele pastor é santo. A congregação é santa. E muitos que estão naquela igreja não têm o conhecimento que você tem. Então, por eu estudar teologia, vou terminar agora em 2027, me tornar teólogo, não me torna melhor do que ninguém. O meu conhecimento não me torna melhor do que ninguém. Só que há divergências. Então, por haver divergências, eu evito e respeito. Bom? E uma dúvida que eu tenho, você está fazendo teologia. Inúmeras igrejas, membros também fazem teologia. A teologia é um curso único para todos. Todo mundo vai fazer, como se, vou dar um exemplo, desculpa a minha ignorância, se fosse a faculdade de medicina, todo mundo vai estudar isso aqui. Ou existe diferença? O cara que faz teologia na Pentecostal, faz na Universal, faz na... É divergente? Um pouco. Tá bom? Um pouco, porque teologia é uma... Vou até botar um exemplo mais simples. É uma tentativa, tá, de entender um Deus infinito com a nossa mente finita. A minha pergunta é mais ou menos assim, vou ser mais simples. Independente de onde eu faço o meu curso de teologia, é a mesma coisa? Quase. Vai ter diferença, então. Vai ter, por exemplo, eu faço no Seminário Batista do Sul. Sim. É a maior instituição de teologia do Brasil. Sim. Tá bom? Ela é focada na Batista, mas com âmbitos teológicos, porque a teologia ela vai abordar tudo, todos os conceitos, tá? Cristologia, soteriologia e outros assuntos muito extensos. Então, é isso a pergunta. Toda teologia tem um ramo só. Essa é a pergunta. Algum ponto aí, Júnior, o que vai mudar são teologias baseadas na igreja local. Que o líder local vai ensinar a doutrina dele. Sim. E um âmbito mais teológico aí. Sim. Mas todas têm o mesmo padrão. A gente chama de sistemática, a gente se organiza. E quando você termina, se forma na teologia, é igual uma outra faculdade, eu posso fazer um mestrado, eu posso fazer um doutorado, ou me formei ali, não tem para onde ir mais dentro da teologia? Não tem, você pode se tornar, pode fazer doutorado de História da Igreja, você pode se formar em Antigo Testamento, Novo Testamento, você pode ser capelão da Marinha, da Aeronáutica. Capelão. Então, por exemplo, eu me formei em teólogo e eu quero prestar um concurso. Para Marinha, Aeronáutica, capelão. Sim, pode. Capelão. Aí tem vagas para padre, para pastor da Assembleia e para pastora batista. Interessante. Então o padre também faz o mesmo curso que você faz? Não, é diferente. É teologia, mas a linha deles são bem diverge de tudo. Muito diferentes. São outras visões. Sim, outras visões. Tá bom? Mas é interessante, então isso acaba se tornando uma profissão. Claro, uma profissão. E muito boa. Muito boa. É o que eu quero tentar futuramente. Capelão da Marinha. Capelão da Marinha, interessante. Você falou da Marinha lá no início da entrevista. Pois é, acabei desistindo, olha a história. Eu também servi a Marinha. Nossa. Em 2000. Servi no CIAW, Centro de Instrução Almirante Van de Kock. Ali quando você vai para Niterói, já observou ao lado direito, tem uma ilha da Marinha? Eu servi ali. Servi depois no primeiro Distrito Naval, depois na Policlínica Naval. Nossa. Mas o meu sonho era ter continuado, mas infelizmente na época de 2002 não estava enganjando, não estava seguindo carreira, era uma crise no governo e eu acabei sendo dispensado. Mas o meu sonho era ter seguido. Hoje eu seria aí primeiro sargento e na sub já. Subão aí. Que mas isso, Júnior. Deus sabe todas as coisas. Sabe. Com certeza. Vamos falar um pouquinho do Teleios. Você falou que tem uma passagem que você quer falar pra gente do Teleios, não é isso? No Vinde, né? Isso. No Vinde com meio. Não, no Teleios, então a gente já finalizou. Perfeito. Porque são pedaços de assuntos extensos. Senão a gente vai passar. Porque o assunto rende muito. Rende muito. Eu sempre falo para os convidados, quando o papo é bom, a hora passa muito rápido. Com certeza. Às vezes ele está falando, já deu, que é muito rápido. O próximo livro é o Vinde e Comei. É essa a pronúncia? Isso aí, Vinde e Comei. Mostra para a câmera aí, Wallace. Vinde e Comei. Eu esqueci de fazer uma pergunta. O Teleios levou quanto tempo para você escrever? Então, esse é diferenciado porque tem uma trajetória de igreja. De igreja. Mas quanto tempo você levou para você do início a finalizar o Teleios? Tá vendo a grossura dele? Muito grosso, né? Tem 320 e poucas páginas.
eu tô fazendo uma segunda versão. Sim. Eu precisei tirar coisas, não que são duras, mas são irrelevantes. Eu não preciso expor tanto assim. Sim. Tá bom? Então, tô editando ainda. Ah, entendi. Tá bom? Não finalizei, mas tem já 2 anos. Sim. 2 anos. E vamos falar do Vinde e Comer, então. Vamos. O Vinde e Comer tá finalizado? Já finalizou. Finalizou. Esse levou quanto tempo? Júnior, olha, esse tem uma experiência surreal. Posso contar? Pode ficar à vontade. Eu até dediquei ele às 4 alunas minhas. A Bia, a Manu, a Josi e a Zezé, alunas de canto lá na Rocinha. Tá. Elas me chamaram para pregar na igreja delas sobre cura, perdão, reconciliação. Preguei, mensagem muito boa. Sim. Muita chuva. Voltei para casa. O rapaz me deu carona de moto, voltei para casa. Cheguei em casa, Júnior. O Espírito Santo me impulsionou. Caneta e papel. Fui pegar o celular e não. É uma experiência que talvez um dia você vai ter. Tá? Não. Eu falei assim, amor, tô na sala escrevendo. Mas olha a hora. Aí fica em paz. E lá no mesmo dia, Júnior, um caderno desse tamanho aqui, preenchi todinho ele. No mesmo dia? No mesmo dia. Parou a madrugada? Eles são poucas páginas, mas no mesmo dia. Então, o Vinde e Comer você fez de uma vez só? Sim. Ele foi uma emergência, uma urgência muito do céu vindo para a terra. Tá bom? E é interessante, tem uma frase minha, eu anotei aqui para não esquecer. Pode falar. O talento que serve à mesa só pode florescer se houver alimento sobre ela. Vou repetir. O talento que serve à mesa só pode florescer se houver alimento sobre ela. Eu tenho um talento e eu estou te servindo, mas eu só posso crescer a respeito do talento que está me alimentando, do alimento que está me alimentando, como você me alimenta. Da maneira que você me alimenta, eu vou crescer, caso contrário, eu vou passar fome. Eu quero explicar isso mais detalhadamente para você. O povo de Deus, os hebreus, não poderiam seguir jornada sem antes ser alimentado no deserto. Não sei se você conhece aquela passagem que Deus alimentou o povo com maná. Sim. Repito, então o povo de Deus não poderia seguir jornada sem antes Deus ter alimentado. Deus primeiro alimentou, depois eles seguiram. Aí você vê o talento de Moisés em liderar, você vê o talento de Josué em guerrear, você vê o talento dos artesãos em construir. Então tudo isso pôde florescer porque primeiro Deus alimentou. O que eu entendo, Júlio? Baseado no livro, um líder só pode oferecer aquilo que primeiro ele recebeu. O talento por si só não basta. Ele precisa de um ambiente propício para crescer. Ó, perfeitamente isso que você falou, eu vou até... Se eu tivesse... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem do dia a dia, que às vezes a pessoa não entende muito bem. Eu tenho um talento de jogar bola. Boa! Como que eu vou conseguir? Se eu tiver em ambiente de campo de futebol, peneira, como que eu vou... Meu talento vai crescer, vai melhorar? Se eu só frequento lan house, perfeito, fico com o telefone aí, já na mão... entendeu, é sobre isso. É sobre isso? É sobre isso. Então eu entendi. Como é que vai florescer o talento? Exatamente. Tá entendendo? Se o ambiente que ele está não é favorável para ele crescer. Então diz muito bem, é muito sobre aonde nós estamos, perfeito, o ambiente que nós estamos geograficamente. Vivendo, talvez não seja o melhor para e a gente não perceba. E como é que a gente faz para a gente perceber isso? Só com Deus? Frequentando uma igreja? O que seria para poder? O primeiro passo. Então, aí, Júnior, o que a gente vai pensar? As pessoas são mais valorizadas pelo que entregam, baseado na sua pergunta. Sim. Mas não são nutridas com o que precisam. Eu entrego muito onde eu estiver, mas ninguém está me nutrindo. Eu quero te dar uma passagem bíblica. Conhece Faraó? Sim. Faraó, ele cobrava, Júnior, do povo produtividade. Sabe o que ele fazia? Produzam tijolos, mas ele não dava o fornecimento da palha para os hebreus. Ele exigia produtividade, mas sem os recursos necessários. Não dava condições para que sejam... Ou seja, eu exijo fruto de você, mas sem te dar o apoio necessário. Tem uma frase, Júlio. Olha essa frase. Exigir frutos sem nutrir as raízes é como cobrar maturidade de uma alma que nunca foi amada com paciência. Então, como é que eu vou exigir um fruto
de uma pessoa que nunca foi amada. Eu quero que você ame e me respeite, mas ela nunca foi amada, só foi maltratada. Aí vem a ideia da empatia. Se você não está conseguindo, você busca compaixão. Então vamos tratar isso com psicólogo e outras coisas. Aí eu vou te dar um exemplo outro bíblico. Conhece o filho pródigo? Não, filho pródigo não. Filho pródigo, ele saiu de casa, queria viver a vida. Vou viver a vida. Só que Júnior, ele pensa em voltar para casa, mas não para trabalhar mais. Vamos pensar aqui numa igreja. Sim. A pessoa saiu da igreja e quer ficar no mundo, é a pessoa afastada. Tá? Só que o filho pródigo, ele sente uma necessidade de voltar. Só que a mentalidade dele não é de trabalhar mais, de ter mais produtividade. Sim. Ele volta porque sentiu fome. E olha a fala que ele planeja, está na Bíblia, olha a fala que ele planeja, antes de chegar no pai dele. Pai, pequei contra o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Agora ele está perto do pai. Olha a frase de novo, preste atenção. Pai, pequei contra o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ponto. Note que ele não conclui. Trate-me como trabalhador. Por quê, Júnior? A mentalidade do pai, aliás, a presença do pai interrompe a mentalidade de escravo do filho. A gente volta para o lugar onde nós saímos com a mentalidade de escravo, de trabalhar mais. Só que a presença de Deus interrompe essa mentalidade. A gente volta como escravo, Deus nos recebe como filho. Olha que interessante. E outra coisa importante, o pai não presta atenção no filho. Ele fala assim para os servos: servos, preparai a mesa, vim de comer. Sabe o que eu entendo? Quem está doente, Júnior, não precisa de justificativas, precisa de mesa. O nosso problema é que a gente fala muito. Pessoas feitas precisam disso aqui, ó, bate-papo. Já percebeu que as pessoas falam assim: não, eu já fiz, não, mas eu, é o narcisismo. O narciso, que é o narcisismo que a gente chama, era um homem que olhou para o lado e se apaixonou por si mesmo. O egocentrismo. Ele esqueceu de todo mundo e focou apenas nele. É eu. É a ignorância religiosa. Quando só tem eu agindo, eu esqueço que está do meu lado sofrendo. Então essa é a ideia. Quando vejo qualquer pessoa voltando para casa, que é a igreja, ela vai querer trabalhar mais. E isso é um grande erro dos líderes. Colocar para trabalhar, colocar para pregar e outras coisas é um grande erro. Por isso que a igreja ela sangra e sofre por negligência de líderes. E não é isso. Pessoas filhas que se afastaram precisam de mesa, de cura. E é sobre isso. Quando Pedro, conhece Pedro da Bíblia? Sim. Jesus vai para o céu e volta, para finalizar só esse assunto. Aí ele volta a pescar. Só que Jesus chamou ele para ser pescadores de homens. Ele volta a pescar, a velha prática, a velha função. Olha que interessante, o Júnior. Jesus volta para a terra, caminha sobre a areia. Ele poderia falar assim: Pedro, não falei com você para ser pescadores de homens, porque você voltou para a velha prática. Sabe o que Jesus faz? Prepara uma mesa para ele, um pão, um peixe. Aí Pedro chega. Sabe o que Jesus fala para ele? Dá seu peixe. Um rapaz que errou, voltou à velha prática, e Jesus teve a capacidade de falar: me dá seu peixe. Mas olha a ideia daí, Júnior. Não foi eu que preparei a mesa, foi ele. Os meus erros do talento, sim, eu me afastei e vou trazê-los de volta para casa. Só que os meus talentos não compram Deus. Com certeza. Os meus dons não compram Deus. Antes mesmo de eu trazer algo, Ele já fez tudo por mim. Então não é barganha. Por isso que você falou, voltando na sua frase, eu preciso dar. Não, Ele já fez tudo, eu só preciso obedecê-lo. Exatamente. Porque se eu obedecê-lo, Júnior, pode ter certeza, toda a sua vida ela vai ser organizada. Eu vou te falar, poucas pessoas têm esse discernimento e essa mentalidade. Infelizmente, não é o que a gente vê aí. E, na minha opinião, acaba até um pouco afastando as pessoas. Afasta as pessoas. Eu acho que você deve ter... Lamentável. Afasta as pessoas. O incentivo é como se fosse um evento. Sim. Perfeito. Não é um evento, não é só um momento, é durante toda a vida. Excelente. Tem uma passagem, posso estar errado, ou quente ou frio, jamais
morno, pois da minha boca te vomitarei. É isso mesmo? É isso aí. Então, você não pode estar mais ou menos, no dia que eu vou para a igreja, eu me dou, faço tudo que tem que fazer lá que o líder pede. Mas durante o resto da sua semana, da sua vida, o que você faz? Perfeito. Você só faz quando Deus, teoricamente, estão vendo? Perfeito. É isso? Perfeito. Então, é mais ou menos a ideia que você estava falando. É isso. Estou traduzindo porque eu sou muito leigo. É isso. E Você entendeu. É o que eu estou entendendo. O bom também é que outros públicos possam te ouvir. Com certeza. Isso. Todos possam entender. Tá. Esse livro, na minha opinião, desculpa, mas na minha opinião é o mais forte. É o mais forte. Na minha opinião. Concordo. Não estou querendo dizer não usar nada, mas é beleza. como se fosse uma música. É o meu preferido. Perfeito. Então eu achei que, até mesmo da forma que ele foi feito, né? Em um dia só. Perfeito. Então foi como você falou, foi até um chamado, né? Sim. Sentar ali e escrever em um dia, eu acho que... Teve lágrimas. Teve lágrimas. Não, a gente pensa que eu só escrevi, mas chorei. Chorei, foi muito. Por isso que ele começa assim na introdução, uma frase só, Júnior. Não, fica à vontade, Wallace. Já sei, o homem é um eterno faminto. O homem... É um eterno faminto. Repete isso aí que eu vou fazer um corte. O homem é um eterno faminto. Ele devora ideias, ele devora princípios, ele devora a si mesmo. E nunca está satisfeito. Nunca, Júlio. Você pode fazer tudo para ele, você pode dar todos os conhecimentos para ele do mundo inteiro. Ele nunca está satisfeito, porque ele é um eterno faminto. E você vai preencher essa fome com uma coisa. Pode dar a resposta. Deus. Só. Deus. E a gente fala isso em todos os sentidos. Eu entendo dessa sua frase de duas formas. Uma é conhecimento. O homem ele busca conhecimento. A gente vê grandes cientistas, grandes professores, o tempo todo está se atualizando, buscando. E também tem um faminto do lado ruim, que é por bens materiais. Nunca tá bom. O cara tá no emprego, ele ganha 5 mil. Pô, caraca, eu tô ganhando pouco, eu preciso ganhar mais, eu vou melhorar de vida. Ele é promovido, ele passa a ganhar 10. Não significa que a vida dele vai melhorar. Porque se ele não manter, ele quer aumentar o padrão, ele quer consumir mais, ele quer ter coisas mais modernas, e ele acaba voltando para aquela fase. Perfeito. E assim sucessivamente. Por quê? Porque ele está visando só os valores materiais. Perfeito. E como você falou, se não procura Deus para organizar a sua vida, não tem condições. Vai ganhar 30 mil, vai ganhar 40, vai continuar gastando. Perfeito. E nunca vai estar satisfeito. Seria isso? Seria isso. Você pode dizer que este homem que você está citando, ele é um mendigo disfarçado de rei. É duro, né? Muito duro. É o que você falou. Ele quer o melhor iPhone, já não quer mais depois. Ele quer a melhor roupa, nunca está satisfeito. Vamos mandar. Aliás, pessoas vivem em shopping, né? Eu tô vazio, o que eu vou fazer? Vou comprar. É uma fome que nunca vai acabar, João. Nunca vai acabar. Muito infelizmente. Bom. Infelizmente. Eu quero aqui citar é até interessante isso na introdução. Aqui, ó. Eu falo sobre isso. Aqui, ó. O homem frustrado com o Éden perdido, o homem construiu a sua própria mesa, a mesa do eu. Aqui ele se assenta como rei e servo ao mesmo tempo, alimentando-se daquilo que ele mesmo produz. Seu banquete é feito de orgulho, sua bebida é a ilusão de autonomia. Ele proclama: eu sou o suficiente. Mas veja, o rei da sua própria mesa é um mendigo disfarçado. O pão do ego se torna cinza na sua boca. Isso, fortíssimo, irmãos. O vinho da vaidade se azeda, e aquele que se alimenta de si mesmo termina devorando a sua própria alma. Verdade. É duro porque é o que a gente vê hoje. Exatamente. E cada dia, infelizmente, vai caminhando para... Isso são coisas totalmente fúteis. Hoje em dia, eu observo muito assim, Wallace. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, sou bem sincero, eu quase não pego no telefone em si. Se eu sair num lugar pra gente comer, beber, eu quero conversar. Eu vejo muito hoje as pessoas no ambiente aqui, todas no telefone, estão vazias.
aquela presença, a tua companhia já não vale de mais nada. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Elas estão mais preocupadas em estar seguindo um fulano Y, um fulano X, acompanhar a vida dos outros, que é o que mais a gente vê. As pessoas acompanham mais a vida dos outros do que a vida. É verdade. E elas não acabam dando valor quem está ao seu lado. Concordo. Seguem dando um determinado valor a pessoas que estão distantes, que muitas das vezes nem as conhecem. Mas quem está do seu lado, quem está fica de lado. Essa é a minha percepção. Não, excelente. É isso, Júnior. E eu que sempre falo, eu tento deixar o telefone o máximo longe de mim, porque é uma coisa que realmente ela te entretere, ela te engana. Tu vai, igual como você falou, eu não escrevo no telefone porque isso está tirando meu foco. São uma mensagem ali, é um reels aqui, então são coisas que acabam tirando o nosso foco. Mas o Wallace, eu vou te falar, cara, muito bom. Ó, obrigado. Eu gostei demais. O último foi fortíssimo, hein, cara? Parece que aqui parece até um pouco com a igreja, que você vai na igreja, o pastor começa a falar, parece que tá falando para você. Esse livro é isso. A pessoa que tá lendo ele tá falando toda a verdade e o que nós estamos vivendo. O Wallace, queria que você deixasse o seu Instagram aí para poder a galera te seguir e acompanhar o seu trabalho. Pode ficar à vontade. Bom, me acompanhe lá no Instagram, Wallace Soares com 2 L's. No final, Soares são 3 S's. Ok? Logo, compartilhe um pouco, mas compartilhe algumas coisas. Música, teologia. Vai ter a próxima entrevista é só sobre o canto. O pessoal tá comendo ali, não é pra vocês comerem não, pessoal. A gente recebe o olha! Tira aqui de cima, por favor, essa parada aí. A gente recebe aqui, Wallace, mas eles estão comendo. Que isso, a produção aí, ó. A ideia é que tem que mandar e tem que trazer pra cá, né? O pessoal tá comendo, cara. Olha aí. Wallace, você conhece o Deck RP? É um dos nossos parceiros. É um restaurante, vou te indicar, irmão, muito top. Eu vou pegar até o contato, maravilhoso. Tem aqui e tem lá na Aticum, Deck Gourmet. Aqui é o Deck RP e lá no Anil, na Aticum, também tem uma filial. Sensacional, é a melhor pizza da região. Hambúrguer, aqui no Deck RP tem massa. Você monta a sua massa. Estilo aquele restaurante famoso lá. Tem o Deck Brasa, que é o espetinho lá que você escolhe. Aqui é top demais. Cara, eu sou fã. Meus amigos Douglas e Davi estão sempre com a gente, são nossos parceiros. E essa daqui é novidade. Mas quando manda direto entregar pro Júnior, porque a produção já tava comendo. Que isso, hein? Aí, já estavam comendo. Essa aqui, Wallace, é a nova deles lá. E parece que é carne seca. Queijo coalho, olha só, a mistura que os caras fizeram, carne seca, queijo coalho, mussarela e mel. Nossa. Sensacional. Obrigado, é de verdade, depois a galera fala que é de mentira, estavam comendo ali, mas agora eu e o Wallace vamos amassar aqui. Obrigado, Douglas, obrigado, Davi, sensacional. Nós também temos outros parceiros, Wallace, que ninguém faz nada sozinho. Claro. Concorda comigo? Claro. Ninguém faz nada sozinho. Outro parceiro é a Pertex Circol. Pertex Circol é uma empresa de internet. Aqui é a pioneira da região. Foi a primeira empresa de internet. Nossa. São nossos parceiros há mais de 10 anos. Estão sempre com a gente em todos os projetos aí. Quero agradecer a Pertex Circol. Raíssa, estamos te aguardando aqui. Vou ficar perturbando até ela vir aqui. E também a Autoescola Rio das Pedras. É onde tudo começou, né, Wallace? A Autoescola Rio das Pedras foi onde tudo começou. Eu trabalho aqui há 10 anos. E aí surgiu essa ideia, essa necessidade. Cara, a gente devia fazer um podcast, chamar pessoas para contar experiências, entrevistas legais. E surgiu esse projeto. Começamos agora. Esperamos que seja um sucesso. A Autoescola Rio das Pedras é a top 10 do Rio. Está fazendo aniversário. Tem habilitação? Ainda não, né? Ainda não. Vai tirar. Esse mês está em promoção. Aniversário de 11 anos. Depois a gente vai conversar nos bastidores aqui. Vai tirar sua habilitação sim. Tá? Vamos deixar você preparado. Wallace, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, irmão. Fico muito feliz pela sua presença e vamos marcar a próxima para falarmos sobre o canto. Vamos. Essa profissão também que Deus escolheu para isso. Acredito que foi uma escolha. Galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal. Deixe o seu like, segue a gente lá no Instagram, @rp.cast12t. E até a próxima, um grande abraço.